Eu sou a Tatiane Hernandes e esse é o THCast, um podcast sobre estratégia, prosperidade e decisões que transformam resultados em legado. Aqui eu vou conversar com empresários, líderes e pessoas que estão construindo algo maior do que o sucesso, que estão construindo algo que permaneça. Então, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho e convida alguém para esse podcast. Sejam bem-vindos ao THCast. E hoje eu estou aqui com o Márcio Giacobelli, uma pessoa que construiu uma carreira inteira sobre uma ideia simples e poderosa, a de que sem relacionamento não existe negócio. E depois de décadas como executivo, em grandes multinacionais e liderando equipes, formando pessoas e construindo negócios, o Márcio fez uma virada de chave. Virou escritor e hoje é conselheiro, palestrante e formador de líderes por todo o Brasil. Márcio, é uma honra e uma alegria ter você conosco hoje. A honra é minha, Tati. Que bom que você apresentou desse jeito. Olha que lindo. Você sabe que eu acredito que uma boa vida se constrói com boas relações. Uma boa empresa também se constrói com boas relações. E em qualquer negócio sem relacionamento, para mim, não tem negócio. Eu Né? concordo. Uma venda que é uma venda transacional, ela acontece uma vez. Mas quando ela é uma venda relacional, você conquista o cliente, conquista a pessoa para depois fazer uma série de outros negócios com ela. Com certeza. É E como eu manter acredito. aquela recorrência também e aquela amizade, né? Que a gente acaba criando com os nossos clientes. Verdade. Márcio, eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você passou décadas como executivo em grandes multinacionais. Depois, você escreveu um livro, veio a sua atuação como palestrante e conselheiro. Em que momento você percebeu que estava entrando em uma nova fase da sua trajetória? Eu percebo que eu estou entrando numa nova fase quando eu não estou me divertindo mais. Quando não tem diversão no que eu estou fazendo, eu preciso me movimentar para ter e fazer uma nova fase. Como executivo, eu fiz isso. Eu fiz ciclos de 10 em 10 anos. Né? Eu fiquei 10 anos numa multinacional americana, depois numa multinacional francesa, depois numa multinacional brasileira. Esses ciclos de 10 anos é quando eu entendi que a minha jornada naquele momento se encerrou, eu não estava mais divertido e aí resolvi fazer outras coisas. Hoje eu estou no ciclo já de 10 anos como empresário e comecei um ciclo há 3 anos como conselheiro. De fato, né, eu já Uhum. aconselhava várias empresas, mas profissionalmente mesmo, aconselhando hoje mais de 550 empresas. Uau. Esse é o ciclo. Então, a pergunta é: tá divertido? Eu tô ganhando dinheiro e tô ajudando as pessoas? Aí sim eu permaneço. Então tá divertido ainda. Muito, muito. Ah, Aliás, eu aconselho todo mundo. Eu falo assim: olha, o que tem. A gente chama no mercado corporativo, eu encontro muitos executivos, presidentes, diretores, C-level, que eles não querem sair. Não, porque eu estou no conforto, porque o meu total compensation no final do ano tá legal, minha participação no lucro é legal, o meu salário é legal, mas eu falei, isso, será que não é uma algema de ouro que tem em você? Aquelas algemas de ouro que você não consegue não tirar, porque você vai consegue tão sair. bonitinho e você Uhum. fica travado, o tempo passa e eles estão, às vezes, no burnout sem perceber, às vezes já estão no burn-in, né? Que é aquele on que Uhum. ligou, acendeu o palito de fósforo e ele não percebe isso quando vê o tempo passou. Perdeu às vezes família, perdeu às vezes amizade, perdeu saúde, perdeu a paz, só ganhou dinheiro. Isso é triste, né? Isso é triste, É. porque é difícil a gente quebrar esse ciclo de você estar numa empresa há muitos anos para você conseguir sair dali e enxergar que você pode fazer algo sozinho, né? Mas você sabe, Tati, que tem uma coisa que eu penso assim: toda vez que eu vou tomar uma decisão, que é uma decisão radical, que radical para as outras pessoas, né? Sim. Imagina, ó, quando eu decidi, a última empresa que eu fiquei foi a Natura. Quando eu decidi sair da Natura, eu tinha um salário legal, PLR legal, uma empresa de relacionamento, a empresa era espetacular o ambiente da empresa, a gente fazia muita celebração, são muitos eventos, a gente vendia cosméticos, a gente falava da beleza. Olha que lindo isso, né? Eu tinha uma equipe muito boa, e aí você fala que quer sair.
que as pessoas falam de você? Ou pra você? Você é louco. É. Não faz isso. Todo mundo quer esse lugar e você quer sair desse lugar. E aí eu aprendi uma coisa bem interessante. Quando te chamam de louco, é porque você está no caminho certo. É Exatamente. porque ninguém consegue enxergar o que você está enxergando. Uhum. Eles só chamavam de louco para me proteger, para falar, não, não sai, fica. E assim, é genuíno a opinião deles. E a gente tem que saber que é legal querer ter essa proteção. Mas eu estava enxergando outras coisas. É que as outras pessoas elas não conseguem ter a mesma visão que nós, né? Então você está enxergando algo igual você falou e o outro ele não tá. Então ele vai achar que você é E louco tá tudo certo. porque você está deixando tudo isso para trás para fazer o quê, né? Às vezes eu vou falar, vou fazer isso aqui. O cara, não, você é louco. Eu falo, então eu tô no caminho certo. É isso aí. E tem uma frase que virou meio que a sua marca, né? Que é sem relacionamento não tem negócio. Só que hoje todo mundo fala em networking, fazer conexão. Como é que se constrói um relacionamento de verdade, daqueles que geram negócio sem soar interesse? Legal. Você falou a palavra certa. Constrói. Relacionamento é construção. Relacionamento é você construir um barco antes de precisar dele. O fato é que as pessoas querem fazer network no incêndio, na emergência. Então eu faço de tudo para me conectar com você porque eu quero alguma coisa sua. Esse network não é um network saudável, porque ele primeiro colocou o interesse acima do propósito, o interesse acima do ser interessante. Então você quer fazer network, gera valor para a pessoa. Gerou valor, aprofundou o relacionamento, aí sim você tem um network forte. As pessoas me falam assim, o seu WhatsApp, o seu telefone tem muita gente importante, deve ser poderoso. Eu falei, se não tiver relacionamento, as pessoas não me atendem. Se ter o número da pessoa, ou ter acesso, ou ter o contato com a pessoa, não significa nada quando a gente está falando de alto nível de relacionamento e não daquele network superficial. Aí eu falei, quer saber se você tem network com a pessoa, se você tem bom relacionamento com a pessoa, liga para ela à noite e vê se ela te atende. É verdade. Aí você sabe se a pessoa ou manda um WhatsApp e vê quanto tempo ela demora para responder. Ou peça uma ajuda e vê se ela está disposta a te ajudar. Aí você sabe se o relacionamento que você tem foi profundo ou não. Agora, não adianta fazer isso da noite para o dia. Não. Eu tenho muitos sócios. Eu tenho hoje 16 empresas. E essas empresas, quando eu virei sócio dessa galera, eu namorei 2 anos com essa galera. Porque eu preciso, né, como meu oxigênio, eu preciso me relacionar antes de aprofundar negócios, de fazer grandes negócios. Todos eles são os meus amigos. E tem uma frase do Kepler que ele fala, que eu gosto muito, que ele fala assim, a gente aprendeu que negócios, amigos à parte. E ele fala assim, né, negócios, amigos faz parte. Então, a gente, por que não fazer negócios com amigos? Com certeza. Eu acredito muito no servir antes de só fazer um networking, né? Absolutamente isso. Então, você ter um relacionamento mesmo, fazer essa construção, ver o que você pode oferecer também para outra pessoa, né? No que você pode ajudar. Isso é muito importante. E não só eu quero te oferecer só o meu trabalho. Geração de valor. É. Você gera valor para a pessoa tem o processo de recompensa com você. E assim, também eu não acho que é uma conta corrente relacionamento. Você tem que gerar valor sem interesse de retorno, Exatamente. sabe? Uhum. Porque não é eu vou te ajudar para você um dia me ajudar. Não, nada disso. Faça sem querer a retribuição. Exato. Ela vem muito mais rápido quando você age dessa forma. Uhum. Eu acredito nisso. E olhando para trás, quem foi a pessoa que mais influenciou a sua trajetória? E que talvez ela nem imagine o impacto que teve na sua vida? Eu não diria uma pessoa, eu diria que foram várias várias. pessoas, e assim, não dá para ter a bala de prata, sabe, Tati? Uhum. De falar assim, essa pessoa. Porque a minha vida e a vida de todos, ela é construída por ciclos. Teve muita gente que passou pela minha vida só para me apresentar a outras pessoas. E foi super legal, sou grato a ela até hoje. Quer dizer, eu não criei vínculo de relacionamento com ela, mas eu criei com quem ela me apresentou. Olha que Entendi. interessante, né? Uhum. Eu tive muita sorte, diria assim, quando eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. A pessoa que mais me ajudou com 13 anos de idade no mercado de trabalho
foi o Olacir de Moraes. Olha que interessante, o rei da soja. Uau. E eu, moleque de 13 anos, já falando com um banqueiro, com o rei da soja, o maior produtor de soja individual do mundo, e dono da Constran, a maior construtora que o Brasil teve individual. E aprendi muito. Então, desde aquele momento, depois eu fui ser office boy do Aloysio Faria, dono do Banco Real. Então, a vida me forjou desde o início, dizendo o seguinte: Sim. olha, presta atenção no que esses caras estão te conduzindo, estão fazendo, as perguntas que eles faziam para mim, como que eles me tratavam, porque você vai precisar usar isso na sua vida profissional. E eu uso até hoje. E desde cedo você, então, esteve com mentes brilhantes. Isso, com certeza, te ajudou muito. Foi um presente que a vida me deu. Muito bom. E qual foi o maior erro que você cometeu nos negócios? E o que esse erro te ensinou sobre crescimento e maturidade? Eu cometi muitos erros, né? Eu sou muito ousado nos negócios, eu cometi muitos. Mas o que mais me marcou foi querer negociar com gente que não é decente. Aliás, eu falei recentemente isso num podcast. E aí doeu, porque assim, você quer fazer negócio, sociedade, com gente legal. E você só percebe depois que a pessoa não é decente. E aí eu tive prejuízo financeiro, prejuízo emocional, prejuízo de todos os níveis, relacional. Eu tenho uma frase que eu falo: olha, quando você negocia com gente decente, se der errado o negócio, deu certo, porque você aprendeu. Mas quando você negocia com gente indecente, se der certo o negócio, deu errado, porque ele vai te enganar uma hora. Infelizmente, eu aprendi isso da pior maneira possível, Também, viu? então nós não somos privilegiados, Não. mas agora eu fico com o radar ligado, É. sabe? E recentemente eu tive um problema, né, com uma pessoa que eu me associei, que depois eu descobri exatamente isso. Depois de um tempo, né? Porque a pessoa ela te engana, né? É. Ela tem aquela lábia, ela consegue te enganar, mas quando a casa cai, É decepção, né? é, Mas enfim, faz é. parte da vida, faz parte do Faz, aprendizado, e por isso eu posso contar essa história. com Então, certeza. De tudo a gente tira uma lição, né? né? Então é um aprendizado mesmo. E para você, o que diferencia alguém que constrói uma carreira de alguém que constrói um legado? Quem constrói a carreira pensa só na pessoa. O que diferencia é isso. Quem constrói o legado pensa nas gerações futuras, em todas os 20 metros, né? Tem uma frase que eu gosto muito. Eu sou muito frasista, sabe? Porque a frase conceitua essas Sim. coisas. Que é assim: cuide dos seus 20 metros. Se todo mundo cuidasse dos seus 20 metros, o mundo seria melhor. O fato é que os 20 metros são as pessoas que estão mais próximas a você, né? Quando não tem gente cuidando dos 20 metros, você tem que cuidar de 40, de 50, de 60, de 100, de 1 quilômetro, porque tem gente deixando de cuidar dos seus 20 metros. Eu acho que quando a pessoa constrói legado, ela tem esse braço longo, sabe? Para olhar e tudo que ela está fazendo na vida. Por exemplo, qual o relacionamento dela com ela? Relacionamento dela com os mais próximos, relacionamento dela com os inimigos, relacionamento dela com Deus, relacionamento dela com a natureza, relacionamento dela com todo mundo. Qual que é o nível de relacionamento dela com a natureza? Se não tiver bom, você vai sair agredindo a natureza, e a gente vive o que a gente está vivendo hoje. Com certeza. Ou a construção de amigos, né? Entre o berço e o túmulo, eu quero cultivar bons amigos e deixar um legado, não só com o meu nome, mas com todas as pessoas que estiveram nessa jornada comigo. Sim, o que você vai deixar nelas, né? É. Nas pessoas. Mas para isso, a pessoa, ela primeiro, acho que ela tem que estar bem com ela mesma, né? Se a pessoa que não estiver bem com ela mesma, ela não vai conseguir trazer nada para ninguém de bom, né? A metáfora da máscara do avião, né? É, Tu coloca em você primeiro para depois isso. colocar no outro. Exatamente, exatamente. E qual foi a decisão que mais exigiu coragem de você e que hoje você agradece por ter tomado? Que mais decidiu coragem foi... Recentemente foi ter deixado o cargo de executivo que eu tinha. Porque eu estava num conforto, eu estava num progresso legal. Eu tive que ter coragem, porque você tirar o cérebro de executivo para colocar de empresário é muito difícil. Eu tive que fazer um ano sabático.
Imagina, um ano sem fazer nada. Só estudando. E aí eu viajei, fiquei um tempo no Canadá, fiquei um tempo nos Estados Unidos, fiquei um tempo na Europa, fiz a viagem de Santiago de Compostela na Que Europa, né? legal. Saí da França e fui até a Espanha andando a pé. Eu me reinventei para tentar tirar todo aquele aspecto do executivo, que tem tudo na mão, né? Executivo tem tudo. Sim. Eu estava numa empresa Uhum. rica, numa empresa legal. E o empresário é outra pegada, outro job. Mas não me arrependo em nada. Em nada. Porque o que eu cresci, de todos os níveis, né? Intelectualmente, emocionalmente, financeiramente, tudo como empresário. Já estou na jornada de empresário há 12 anos. E 12 anos já construí uma holding com 16 empresas e ajudei mais de 500 negócios. O que tem feito bastante feliz a minha vida. É. Olha só o que um ato de coragem pode fazer, E né? todo mundo falando para não fazer, né? Esse é o É, ponto, né? por isso que eu digo, você tem que Porque a ter ousadia precisa coragem, ter. exatamente, precisa ter coragem. Olha quantas pessoas e quantas empresas você já influenciou por você ter tomado essa atitude, ter tido esse ato de coragem mesmo de empreender, que a gente sabe que não é das coisas mais fáceis, né? Você já Mas quebrou uma empresa? não, Eu já. já, E é né? uma delícia quebrar. Brincadeira, né? Não, você... Mas você tem que se preparar para quebrar a empresa. Porque a minha sorte é que eu quebrei uma empresa com 22 anos de idade. Imagina, Era jovem eu ainda, tinha, né? eu É. tinha, com 20 anos, eu já era gestor de 38 pessoas. Com 20 anos, imagina, eu trabalhava no centro de processamento de dados. Na época de CPD era uma coisa super nova. O dinheiro estava lá, né? A Uhum. informática estava lá. Todo mundo deixou de fazer engenharia para começar a fazer tecnologia. E aí eu ganhei muito dinheiro como empregado e já era executivo, como gestor de uma equipe. E aí eu achava que eu podia tudo. Não, 22 anos, era o gênio, Ah, né? sim. Sabia tudo, já estava na melhor área, na melhor empresa e no melhor cargo. Eu falei, não, não vou dar dinheiro para outro, não, vou fazer dinheiro para mim. Mas sem experiência, com o ego me dominando, porque 22 anos você não tem nem a formação de saber se você trabalhou isso internamente, É, né? falta de maturidade, né? Maturidade total. É. Quebrei, perdi. Na época não tinha muita coisa, eu tinha 2 imóveis, 2 carros, mas com 22 anos eu já era o cara Sim. bem conceituado com os meus amigos, né? O cara tava saindo da fralda, né, com 20 anos. Eu já tinha 2 filhos com 22 anos, quebrei. E aí foi a lona, perdi tudo e ainda fiquei com uma dívida milionária. Mas quem tem competência se estabelece. Voltei Com para o mercado de certeza. trabalho, consegui pagar todas as minhas dívidas e consegui ficar com esse trauma de empreender e quebrar uma empresa. Mas aprendi. É, Aprendi uma coisa muito importante. O ego te destrói. E quando eu percebi que a vida estava me ensinando com 20 anos de idade, eu falei, legal que eu aprendi agora. Porque isso poderia ter acontecido agora, com 20, com 56 com anos, que é a minha idade certeza. atual. Aí talvez o ego e a vida não teria tempo de me ensinar o que me ensinou durante todo esse tempo. Olha que Então o ego maravilha. destrói qualquer um. Uhum. Eu aprendi isso início. E aí eu falo para os meus filhos, falo para os meus aconselhados, falo para aquele empresário que ainda tem o ego muito Inflado. acentuado, né? E eu falo, cuidado, o ego pode destruir você. E aí não é destruir você por dinheiro, destruir você como pessoa. Você perde filho, você perde família, você perde amigos, você perde o principal que é o seu caráter. Com certeza. Nossa, e é bom que você enxergou dessa forma, né, de agradecer por isso ter acontecido com você nessa idade, né? Porque é o que você falou, se acontece mais tarde, muitas pessoas depois não têm aquele ânimo para poder se restabelecer, né? Verdade. Então, isso é muito bom. E hoje você aconselha empresas, forma líderes, investe. Você já provou muita coisa, né? Eh, o que que o Márcio ainda está tentando aprender? O que ainda te inquieta? Tudo. Se você perguntasse o que te define, eu falo assim, eu sou um insatisfeito otimista. Eu não estou satisfeito com o Brasil que a gente tem hoje, mas eu sou otimista de ter um Brasil melhor. Eu não estou satisfeito com a minha capacidade intelectual, preciso aprender mais. Minha capacidade relacional, eu preciso escorregar menos.
nos relacionamentos, Uhum. né? Às vezes a gente escorrega, então eu aprendo com isso. O que eu faço é ligar o meu radar para saber quando eu estou sendo protagonista, quando eu estou sendo vítima. Poxa vida, você não é sempre protagonista, não. Às vezes a gente entra num vitimismo sem querer. Né? Você tá dirigindo o carro, cai no buraco, você reclama do buraco, não, desvia do buraco, a culpa é sua, não É reclama. verdade. Você chega Uhum. atrasado, você culpa o trânsito. Não, saia mais cedo. É. Então, todo esse processo é um processo de vigilância. Por isso que eu Uhum. sou um insatisfeito, mas otimista. Tudo eu acho que a gente pode melhorar. E tudo a gente progride. A natureza progride, o ser humano tem que progredir. A gente tem que caminhar para perfeição. A gente não precisa ser o perfeito, mas a gente tem que caminhar para isso. Aliás, não sou eu que falo isso, né? Jesus fala isso, Com né? certeza. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Com certeza. Ai. E para encerrar, como eu encerro com todos os convidados dessa temporada, o que para você não é legado? Porque legado a gente já sabe que é aquilo que a gente deixa nas pessoas, né? O que não é legado, o que as pessoas confundem com legado, mas na verdade não é. É, para mim, putz, é uma pergunta muito profunda essa, mas não é legado as coisas efêmeras. Essas coisas para mim não tem nada a ver com legado. Não é legado as coisas emergenciais que você faz para suprir uma necessidade. Não é legado, eu já ia falar o que é legado, Aham. né? Mas a pergunta é que É o não que é, não né? é. Então, É. tudo que é efêmero, tudo que é emergencial, tudo que é corriqueiro, tudo que é superficial, tudo que é volátil, para mim isso não é legado. Deixar só bens materiais também não é um legado, né? É, Só deixar coisas. não sei te responder isso. Não. Porque vamos falar de todos os bens. Não estou falando de riqueza agora, estou falando de Uhum. todas as coisas naturais. Então, por exemplo, será que é um bem natural deixar uma floresta em pé? É um legado? Não sei. Ah, isso sim. Então, é porque a pergunta é aberta e eu fui para um lado que não. Uhum. É que assim, eu não gosto de fazer aquela conotação que o dinheiro é ruim, sabe? O Ah, dinheiro é muito porque bom. não é. O dinheiro é muito bom. O dinheiro traz Uhum. muita coisa Com legal. certeza. A pobreza é ruim. Mas só pelo dinheiro também fica volátil. Então, por isso que eu falo Uhum. só por aquilo, né? Entendi. Só por o superficial não é legado. Agora, se eu tiver um propósito, imagina, eu quero construir um bairro inteiro e são coisas materiais e eu quero deixar isso para prosperidade, Sim. ou eu quero construir uma floresta, ou eu quero. Mas tudo é material, tudo Uhum. precisa de recurso financeiro para isso. Com E certeza. vontade, e estratégia, e plano tático, e ação. Então, não sei. Isso que você falou sobre o dinheiro não é ruim. Não é, porque muitas pessoas acham, né, que a riqueza é ruim, que, que você enriquecer hoje em dia, as pessoas te olham com outros olhos. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender que dinheiro é muito bom, é, não só ter dinheiro e não só, como você falou, fazer as coisas por dinheiro, né? Mas aquilo que a gente faz, com certeza, se a gente fizer bem, vai nos gerar riqueza, né? Sim. Isso. Você sabe que tem o último capítulo do meu livro, esse livro que eu lancei pela editora Gente, que foi best-seller, Uhum, o último capítulo do livro, eu ensino as pessoas a fazer dinheiro, ensino as pessoas a ter melhor relacionamento. O nome do livro é Relacionamento, Influência e Negócios. O uhum. último capítulo fala assim: tenha dinheiro, mas não deixe o dinheiro ter você. É sobre É isso. isso, exatamente. Márcio, muito obrigada por dividir a sua trajetória, a sua história com a gente aqui com tanta generosidade. A sua história confirma algo que eu acredito muito, que o patrimônio a gente constrói. A gente até constrói sozinho, né? Mas o legado a gente constrói com pessoas, né? E esse podcast é sobre isso. Então, obrigada a você que nos acompanhou nesse episódio até aqui. E eu sou a Tatiana Hernandes e quero te lembrar
que o legado não se constrói sozinho, se constrói também com pessoas. Até a próxima.